O compadrio ocorre na escuridão, na sombra, é segredo, não é? É algo que nem detentores de cargos políticos, nem detentores de cargos da administração pública gostariam de, objetivamente, denunciar, e não há também mecanismos que favoreçam essa denúncia destes casos, e portanto torna-se muito difícil investigar. Eu não creio que seja porque se trata de um tema difícil. Eu trabalhei sobre nomeações para a administração pública, que é um tema também difícil de tratar, e contudo, acho que essa não foi a dificuldade. A dificuldade é que, de facto, existe muita pressão para que os resultados sejam publicados rapidamente e, portanto, as pessoas, de alguma forma, na academia também evitam temas que sabem que é super difícil obter dados, e acho que provavelmente também sentiu essa dificuldade de obter dados objetivos que nos permitam medir essa extensão do fenómeno. Vou passar-lhe a palavra, António José Seguro, precisamente porque nem tudo é segredo e nem tudo é inevitável. A afinidade política é descrita, aliás, é referida a uma descrição no livro relativamente à afinidade política como proximidade ao poder, a qualquer poder, e continua o João Ribeiro Biraui, ao poder de, como uma vantagem enorme, para que as ações de favorecimento tenham lugar, e cita, nas obtenções de vantagens injustas e no bloqueio ao mérito. Essa afinidade política é bem explícita na denúncia dos outros que não a têm e prejudicam os nossos, que partilham tal afinidade. Eu vou ler só o cabeçalho e um excertozinho muito pequenino de uma notícia da Lusa, de 22 de maio de 2012, e o cabeçalho, o lead, diz o seguinte: o líder do PS, António José Seguro, defendeu hoje em Estrasburgo o esclarecimento do caso que envolve o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas, e o Jornal Público. E o excerto é precisamente de uma citação sua, e que diz, em que diz precisamente: a vida política, a vida pública numa democracia tem que ter níveis de transparência a 100%. E por isso, quando há dúvidas sobre o comportamento de membros do governo ou de outros políticos, elas devem ser cabalmente esclarecidas. Não pode ficar nenhuma dúvida, doa a quem doer e seja quem for. E falava num encontro de jornalistas portugueses em Estrasburgo. Quer-nos falar do que é que foi a sua proposta de uma lei da transparência relativamente aos órgãos de comunicação social, que foi talvez um dos poucos, diria eu, sinais de que é possível fazer-se alguma coisa para mudar aquilo que é o status quo do poder, da relação do poder, nomeadamente com a imprensa. Enfim, está-me a obrigar a ir revisitar a minha outra encarnação, não é? Eu espero que continue a ser esta, por favor. Esse foi um caso muito, muito específico, que depois foi retomado por muitas outras pessoas e que, no fundo, tem a ver com a transparência e saber verdadeiramente quem era o beneficiário efetivo do capital dos órgãos de comunicação social em Portugal. Ou seja, uma coisa é quem dá a cara, outra coisa é quem verdadeiramente está por trás. E, na minha visão e conceito de democracia, considero que doses e doses de transparência são fundamentais, porque a democracia implica, num dos seus valores essenciais, escrutínio. Nenhum poder sem controle, nenhuma ação sem ser escrutinada. E escrutinada, em última instância, pela cidadania, que vota de 4 em 4 anos, ou escrutinada na, digamos, opinião pública. E, portanto, eu considero que uma democracia bem iluminada, ou seja, com poucas zonas de escuridão ou nenhuma, é uma democracia com uma elevada qualidade e com um grau de qualidade. Segundo, uma cultura que se baseia no amiguismo e que a cidadania, em larga escala, considera que o amiguismo é mais eficaz para obter um determinado resultado do que uma lei, naturalmente que é algo que está profundamente errado e que também não contribui para a qualidade da própria democracia. E eu não ponho tanto a tónica em quem pede. Porque, geralmente, quem pede, muitas das vezes nem tem sequer consciência de que está a provocar um ilícito. Eu ponho a questão em quem decide, perante a cunha, a influência, o suborno.
e a consequência dessa decisão. Portanto, uma pessoa desesperada, que não consegue de outra forma, por razões que podemos discutir, dirige-se a alguém que supostamente tem o poder para poder decidir. Se daí resulta um prejuízo privado ou um prejuízo para o erário público, naturalmente que isso é algo censurável e, inclusivamente, em alguns casos, configura um crime. Portanto, essa situação é para mim evidente. Para terminar e responder à sua pergunta, eu tenho para mim que nós vivemos numa sociedade de favores e de dependência. Quando deveríamos, numa democracia, num Estado de Direito, viver numa sociedade com uma cultura de direitos e deveres. O Juan Musso Fredo, que já faleceu, no início deste século, realizou um trabalho em que fazia várias perguntas sobre autarquias locais e cidadania. E uma das perguntas era a seguinte: quando tem um problema, o que é que faz? Vai à Assembleia Municipal no final colocar a questão? Vai à sessão de Câmara colocar a questão? Ou seja, vai aos serviços? Denuncia, é isso? Ou vai falar com o Presidente da Câmara ou com um amigo do Presidente da Câmara? 80% das respostas foram claras. Vou falar com o Presidente da Câmara ou com um amigo do Presidente da Câmara. Ora, quando uma sociedade tem a percepção que o importante é se dar com quem manda, com quem tem o poder, ou com os amigos de quem tem o poder, não age segundo as regras. Nem sequer acredita que, agindo segundo as regras, consegue obter aquilo que, justificadamente, pode ter direito. E este é um problema que atravessa o século XIX, antes e depois da Revolução Liberal, que atravessa o século XX, antes e depois da República, e que, infelizmente, perdura na nossa democracia que está prestes a completar 50 anos. A ideia que o cidadão comum português pode ter é que, de facto, em termos políticos e em termos legislativos, só existem medidas anti-corrupção quando existe um escândalo, ou quando há uma sucessão de escândalos, ou quando há uma evidência absoluta, há uma espécie de denúncia, há uma denúncia pública, o contrário do que dizia, ou seja, não ficou à porta fechada, a ideia de que alguém se portou mal e soube-se à porta fechada, mas alguém se portou mal e veio cá para fora. Eu acho que a questão é mais profunda e está mais enraizada. Porque qual é a sanção para quem é apanhado a cometer um ilícito desse género? Pois, por isso falei. Há uma indignação nas redes sociais, não é? Aliás, o Torga há muitos anos diria que nós somos socialmente um povo de indignados, mas indignados apenas no nosso recanto, não é? Passivos. Censuramos, passivos, mas verdadeiramente, quais são as pessoas que num ato eleitoral votam de acordo com comportamentos menos éticos que alguns políticos ou partidos têm? O que é que pesa mais no ato eleitoral? O dinheiro que temos na carteira ou essa exigência ética? É porque se a cidadania também não valorizar e não exigir essa dimensão ética, a fasquia moral do caráter da República não é muito grande e baixa. E, portanto, eu julgo que muitas das coisas têm a ver com leis, com códigos de conduta, com comportamentos, mas também têm a ver com a exigência da alteração desta cultura. A pergunta não é muito fácil, vou fazê-la diretamente. Quando uma pergunta é difícil, o mais fácil é abreviá-la e torná-la simples. Um político que lute contra este status quo tem consequências? E que tipo de consequências? A primeira consequência é que, quando se vê ao espelho de manhã, sente-se bem e dorme tranquilo na noite anterior. A outra consequência é que muitas das vezes é visto como julgas que és mais que os outros e os interesses não perdoam.